Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nesse momento, pelas nossas vidas, ó Pai, e pelo privilégio que é estarmos juntos reunidos nessa mesa, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos o teu discernimento, o teu espírito nesse momento, para tratarmos de assuntos concernentes, meu Pai, ao homem, à humanidade. Que o Senhor possa dar sabedoria ao nosso querido e amigo pastor Paulo, e aqueles que estão ouvindo possam receber também, meu Pai, da mesma forma que nós estamos aqui, que eles também possam receber também esse alimento tão maravilhoso, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, toma a direção de tudo que irá acontecer, ó Pai. Coloca a palavra na nossa boca, Pai. Toma a nossa mente cativa a Ti nesse momento e que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser abençoado e abençoar aqueles que estão nos ouvindo. Oramos a Ti em gratidão por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória Estamos a Deus. com um convidado especial aqui, mas antes de apresentá-lo, vamos apresentar o nosso pastor Baiano. Pastor Baiano! Alô, maninha! Bahia linda, maravilhosa. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, né? E iremos tratar de assuntos concernentes à mente humana. Então, você que está nos assistindo, né? Dê um like aí, assista, dê um like, compartilhe. E meu amado, minha amada, não deixe de se inscrever. É muito importante para que essa mensagem aqui chegue a pessoas, a mais pessoas. É muito importante você se inscrever e compartilhar. Que Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço aí para todos. Show de bola. E os 82 irmãos, não mandou... E um abraço para os meus 10 irmãos e aqueles 3 que eu não conheço, que papai fez, mas eu não conheço. Valeu, pastor Baiano. Pastor Baiano, obrigado aí pela tua vinda aí mais uma vez. Agradecer aqui o nosso amigo psicólogo Paulo César Pereira, capelão, psicólogo e mais alguma coisa também, né? O principal é pastor, né? Pastor. Esse é o principal, né, pastor? Não de uma igreja local, né? Mas pastor do reino. Dia 6 agora eu tenho o privilégio de completar 34 anos de ministério. Dia 6 de março de 89, eu entrei aos 25 anos de idade como capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, lá na Tijuca. E foram 10 anos e meio ali, entrando de manhã e às vezes 11 horas da noite, a hora que saía. Então você imagina, né, o que a gente passou ali, né? Então, muitas experiências interessantes que a gente vem trazendo para a vida, né? Então, você ficar um dia todo no hospital e vivenciando as angústias humanas, os momentos mais dolorosos da existência humana, então, são os conflitos que a gente presencia do outro e vão mexendo com os nossos conflitos e causando conflitos também, né? É verdade. Obrigado aí pela vinda aí, obrigado, tá? Deus pastor, abençoe o senhor. Abençoe. Vai nos enriquecer muito aí, né, pastorzão? Sempre, é isso aí. Tá com 2 livros ali que a gente vai falar deles já, que o senhor já leu. 2 livros maravilhosos. Isso aí, vamos falar deles já. O senhor é de qual igreja, pastorzão? Eu estou na Igreja Batista Atitude, do lado do nosso amigo de colega de futebol, o pastor José Valandro Júnior, né? E o Felipe também, bom de bola. Os dois bons de bola. É bom falar isso aí. A gente faz parte de um grupo que só entra craque. É ou não é, pastor? É mesmo, pastor? Só entra eu tô lá craque. no meio deles já. Eles ainda deixam eu brincar. Tentar marcar esses caras aí. Eu de lateral direito marcando esses caras que chutam de esquerda. Canhotinho. Mas o Torinho joga bola, pastor? O Torinho joga bola. Joga. O pastorzão também. O pastor Nélio joga também. Joga bola. Aí. Eu fico lá, estão ainda deixando eu brincar lá no meio deles. Se é que você me entende, a gente tá num grupo de pastores que joga bola. O senhor tá no grupo, não? Não. Então não joga bola, né? Não jogo não. Tô brincando. O senhor tá convidado pra ir lá, pô. Tenho saúde pra isso, não. Não, mas tem a comunhão, né, pastor? De vez em quando tem um churrasco lá, tem uma feijoada que eles fazem lá. Feijoada ainda não. Qualquer dia eu vou lá. Depois eu acho que sim, né? Depois qualquer dia eu vou lá. E tem uma cachoeira maravilhosa lá dentro. Tem uma cachoeira. Tem. Bacana. Tá ligado? Cachoeira na Bahia é festa, né? É cachoeira na Bahia é festa? É festa, na Bahia é festa. Hein? Fica em off. Cachoeira na Bahia é festa. É festa. Essa é demais, meu Deus do céu. Mas lá você joga craque, mano. Tem os caras, Felipe Bittencourt, pastor José Valando Júnior. Tem uns craques lá, filho. O Tora joga bola, Tora lá? Torinha, que sou eu, jogo bola. Lateral, meu irmão também. O negócio é bom. Romão joga bola lá, não? Não, o Romão ainda não convidei ele não, mas vou convidá-lo. Romão tem cara de marrento, tem não? Jogador? Tem cara, jogador ele, caro, mas jogador ele, caro. na época jogava bola, agora tá meio também pesadinho, tá
O último pastor que teve aqui, gente boa demais. Ele veio até com Missionário. ele veio até aqui com o personal trainer Personal dele. trainer, falou que vai mudar a aquele alimentação. Aquele cara ali faz Em milagre. nome de Jesus. E aí, pastorzão, vamos falar um pouco da sua vida pessoal, só um pouquinho, depois a gente entra aqui. Como é que foi a sua conversão? O senhor é evangélico de berço? De berço, propriamente não, mas quase, né? É. Eu nasci na cidade de Campos, bem no meio do mato, mesmo na roça. Vivi lá até os 6 anos de idade. Era um local chamado Mata da Cruz. Então, mais um pouquinho eu teria nascido numa estrebaria, né? Pasto. Ó o mistério aí, ó. Pois é. Aí nós estamos lá, né? Então, aí criado na Igreja Batista, aquele menino de domingo de manhã, escola bíblica dominical, aí culto, aí depois a organização Embaixadores do Rei, aí à tarde tinha um ar livre, depois união de treinamento na igreja, culto, terça-feira culto de oração, Bastante sexta-feira atividade, culto né, nos pastor? lares, culto nas igrejas, nos lares, né? Então foi criado assim, entendeu? Então o começo foi assim, né? Bacana, bacana. Aí, pastorzão. Pergunta aqui. Vocês diriam que a igreja de Cristo hoje ela está mais para saudável ou mais para doente? Para mim, mais para doente. Essa resposta ela é unânime em todos os lugares. Vamos partir de qual princípio, né? O crente ele se alimenta domingo de manhã, domingo à noite, ele se alimenta durante um culto de estudo bíblico durante a semana, numa célula, ele se alimenta. O que acontece com o corpo que só se alimenta e não queima as suas calorias? Então você vai tendo um corpo que ele é obeso espiritualmente, porque não está queimando as suas calorias. Você chega numa igreja, por maior que ela seja, num culto cheio, e pergunta: quantos aqui sabem qual é o seu dom espiritual e atuam nele? Percentual mínimo vai saber. No entanto, eu entendo que toda pessoa convertida, ela recebe o dom de Deus. E dom é potencialidade. E potencialidade clama por vir à tona. E o que acontece se não vem à tona? Adoece. Adoece, exatamente. Entendeu? Aí tem uma colocação do Rolomei, um psicólogo existencialista, que diz o seguinte, isso no livro O Homem à Procura de Si Mesmo: o organismo que não manifesta as suas potencialidades fica doente. Atrofia, né? Atrofia. Se qualquer pessoa aí, por exemplo, que já tenha fraturado uma perna ou um braço, ficou engessado uns 45 dias, quando você tira o gesso, está atrofiado, né? Então tem um monte de crente atrofiado, porque tem potencialidade e não põe para fora. Potencialidade represada é força contrária. Essa é uma palavra de um psicólogo. Aí eu junto com a palavra bíblica, Provérbios 13:12, que eu uso direto esse versículo: a esperança que se adia adoece o coração. Ou seja, adoece o emocional, adoece o espiritual e vai adoecer o físico junto. Então nós temos um corpo que é vivo, cheio de potencialidades e potencialidades represadas. Tem o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, foi preso no campo de concentração nazista e ele conseguiu sobreviver. Ele criou depois a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, do sentido da existência. E ele tem uma colocação ali que ele chama de neuroses noogênicas. O que significa isso? São as neuroses adquiridas pelo fato das pessoas terem os seus dons, os seus talentos e segurarem esses talentos. É algo que deveria ir para fora, é represada. É força contrária. A esperança que se adia adoece o coração. Mas o desejo realizado é a árvore de vida. Então, acho que esse é um dos motivos de muita gente na igreja estar adoecido. Você imagina, por exemplo, se pelo menos 50% do povo na igreja soubesse e praticasse os seus dons. Mas isso é uma forma fácil de saber, de se lidar? A pessoa que está vendo a gente agora, ela acha que tem um dom. Como que ela tem a certeza que aquele dom é para ela, que é dela? Como que ela descobre isso? Olha, eu acho que vale a pena ela compreender o seguinte: o que ela sente vontade de fazer? O que ela faria, assim, de maneira leve? Entendeu? Você pega aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma habilidade, entende? Então a gente vai pelo perfil da pessoa. Tem gente que tem uma capacidade. Hoje eu estava dando um atendimento a uma cliente minha e é uma pessoa de uma capacidade, ela é um perfil comunicador. Ou, deixa eu ver, esqueci o termo do teste DISC, né? Auto-influente. É uma pessoa comunicativa.
Meu irmão, eu falei para ela, olha, chega lá para sua pastora e seu pastor e pede para eu colocar você na comissão de frente da igreja. A pessoa chega, tu já recebe, ela pode ficar 10 anos ali, não acreditar nem em Deus, mas ela vai ali só para receber o teu sorriso. Então isso não é um dom? Ela tem o dom de lidar com pessoas. Entendeu? Então, tem gente que tem um dom da palavra, da pregação da palavra. O cara sobe, vai ao púlpito e ele lança uma palavra, ele tem essa capacidade. Tem outras pessoas que não têm o talento, o dom espiritual de estar lá na frente no púlpito, mas tem uma capacidade da compaixão, da empatia, do ouvir. Olha o ministério do aconselhamento aí, que não tem nada a ver com dar conselhos. É voltado para o ouvir, prestar atenção. Tem aquelas pessoas que parecem ter uma antena para a angústia alheia e parece que ela capta, né? E as pessoas já olham para ela e quer começar a falar dos problemas dela. Bacana. Dinheiro também, tem gente que tem um dom de mexer com o dinheiro, né, pastor? Tipo assim, um tesoureiro da igreja. É um dom também. Administrar. Administração, sim, um dom sim, também, né? Sim, por exemplo, você tem pessoas que elas são mais analíticas. Uma pessoa do perfil mais analítico ou autoconforme ou mais cautelosa, ela não vai ficar à vontade falando para a multidão. Não adianta esperar dela que ela seja aquela pessoa extrovertida. Ela é mais técnica, ela é detalhista, ela consegue olhar uma planilha ali e ver onde é que está o erro. Então essa pessoa vai ter esse talento aí. Você imagina, por exemplo, uma igreja, seja lá qual a quantidade de membros que ela tiver, mas quanto maior a quantidade de membros, maior é a necessidade de ser feita uma auditoria ali, vamos dizer, um acompanhamento, né? Uma pessoa, no meu caso, não adiantaria colocar isso, eu não tenho perfil para isso. Entendeu? Eu não sou o perfil tanto analista. Embora eu tenha a capacidade, às vezes, de ver um erro de português, alguma coisa assim escrita, muito fácil, né? Você é tão bom em português? Não, mas aprendi alguma coisinha, né? Mas essa parte muito técnica não é comigo. Entendi, bacana. Poderia fazer uma Claro, pergunta? meu amigo. Dentro Você desse- que manda. Dentro disso Pastor que o senhor acabou de falar para a gente, explicar para a gente, a liderança da igreja. Fala assim, a liderança, os pastores, o pessoal, né, que tem a competência de liderar a igreja, não é eles teriam que ver isso? Por exemplo, chegou uma pessoa na igreja e o pastor olha, já vê qual é o dom e encaminhar essa pessoa para esse departamento? Eu acho que isso seria ótimo, mas aonde que ele aprende isso? Perfeito. Verdade. A nossa- Vocês fizeram o seminário? Eu fiz. fiz. Nós fizemos. Ok. Aprenderam isso no seminário? Não, no Então, seminário não. isso Não. daí você tem que ter todo um conhecimento, né? Então, nós aplicamos um teste nas igrejas, onde você aprende a ver o perfil de liderança. E aí eu posso chegar e dizer para você, olha, essa pessoa cabe muito bem dentro desse perfil aqui. Eu faço um teste lá, eu jogo um teste para você, só que eu dou uma devolutiva, né? Eu explico, olha, você pode se encaixar aqui, porque tem gente que está no lugar errado. Eu não tenho, por exemplo, quando era adolescente, foi criado um conjunto na minha igreja, um amigo meu, chamado Conjunto Osana. Todo mundo queria cantar no Conjunto Osana, porque ele entendia de música. O conjunto começou a cantar em outras igrejas, eu também fui. Aí ele chegou a um ponto que ele disse o seguinte, olha, tem muita gente querendo entrar, muita gente participando, e a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm o dom da música, né? Então, se as pessoas pudessem... Cortaram o senhor. Eu não esperei me cortar, eu fui o primeiro a sair. Você auto se cotou. Você alto se cortou. Eu digo que se eu cantar, eu espanto inclusive os males. Isso aí. Eu não tenho talento musical nenhum. Isso aí é discernimento espiritual. Discernimento Pois espiritual. então você tem... O bom senso ajuda, entendeu? Agora, você tem uma expectativa muito grande sobre o que o pastor vai fazer. Agora, você imagina um pastor que é pastor de uma igreja e ele tem que trabalhar fora. Ele tem que se preparar para os sermões, domingo de manhã, domingo à noite, um culto durante a semana, uma visitação. O filho não chegou em casa, 1h da manhã, liga para quem? Liga para o pastor. Né? Teve uma briga, liga para o pastor. Entendeu? Está com dívida, liga para o pastor. Precisa pegar um sofá que ganhou lá na região dos lagos para trazer para cá. E você tem uma caminhonetezinha para ligar para você. Aí, pastor. Olha o mistério aí, ó. Olha o mistério. Entendeu? Então, aí você tem uma expectativa que esse pastor vai ser preparado para tudo. É muito complicado. É igual a ideia lá de Jetro com Moisés. Cara, não tem como você atender todo mundo, não. Verdade. Agora, se ele tem essa informação, se ele tem esse conhecimento, ou melhor, ele não tem que ter esse conhecimento. Chama alguém para poder fazer. Entendeu? Então, eu faço isso. Eu faço um trabalho na sua igreja, onde você vai... eu faço ali uma explicação sobre o perfil de personalidade de cada pessoa,
o perfil de personalidade do teste DISC, tá? São 4 perfis. Eu vou explicando, eu jogo o teste para você fazer na internet, 7 minutinhos, você mostra para mim e eu dou uma devolutiva. Eu falo com você, líder, olha só, tal pessoa pode se encaixar melhor nesse tipo de trabalho aqui. Essa pessoa não se encaixa bem aqui. Então você vai colocando as pessoas no lugares certos. Tá? Não adianta você me colocar como lateral esquerdo, que a minha perna esquerda ela ajuda a ficar de pé. Entendeu? Equilíbrio. Ela equilibra, né? Então ajuda a pisar na embreagem. Entendeu? Mas o senhor falou uma coisa bacana aí que o senhor era do Ministério de Louvor e saiu. Esse glamour, isso pode trazer uma doença para a alma, não traz? A pessoa não, eu tenho que ficar. Porque ali é bacana, ali é legal, status, ali chama atenção. Dá status, né? Não pode adoecer uma igreja inteira por causa desse ego. Não, eu tenho que ficar. Não, meu pastor tá falando para sair. A pessoa, não. Eu penso que é o seguinte, quando você sabe qual é a tua praia, entendeu? Tu vai na tua praia. Agora tem um montão de gente que tá perdida, que não sabe para que existe, qual é o sentido da vida. Então ali tá dando certo. E nós temos muita gente carente. Meu irmão, o Ministério de Louvor tá em evidência. Você fica lá na frente, né? Aí você vê aquelas pessoas cantando com aquela espiritualidade. Nem estou dizendo que não tem, né? Sim. Mas às vezes você morre de inveja, de tanta espiritualidade que tem alguns ali. Me sinto pecador. Rapaz, eu falei assim, caramba. Mas você é um pecador, né? Não deixa de ser, pô. Não deixa aí olha assim, cara, eu sou mais pecador que ele, hein? Ele tá lá, ó, emocionado. Aquele povo lá com uma espiritualidade, com a comunhão. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada comigo. Sabe? Por aí, eu também já me senti assim. Pensei que era o único. Não, que maneiro. A gente se sente Jó, né? A gente se sente Jó. Acaba de cantar, faz o quê? Começa a pregação, vai lá pra fora. O celular lá, entendeu? Alguns, né? É claro que nós temos... ai de nós se não fosse o dom que Deus colocou na vida de tantas pessoas que cantam. É verdade. Então, algumas pessoas com a capacidade, o dom que Deus colocou nelas, rapaz, elas cantam um coro da igreja ou um grupo, e depois você vai pregar, é só tu embarcar, cara. É verdade. É como se você tá deslizando ali. A canção prepara a alma para receber a palavra, né? E da mesma forma como eu brinquei aí, os meus amigos, irmãos do Ministério de Louvor, podem ter certeza que eu também sou muito crítico aos meus colegas, né? Eu discordo de muitas coisas na palavra de muitos pastores. Eu discordo de muita gente, inclusive de mim mesmo, às vezes. Mas eu sei que eu estou certo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí, a tropa dos que discordam. Assim, eu sou raiz assembleana, né? Eu fui filho da Assembleia, mas eu sou apaixonado pela Batista. No ensinamento, assim, eu sou muito focado no ensinamento batista. Então, acho que isso tem um diferencial. Porque, assim, muita gente acha, isso eu falo muito lá na igreja, então eles aqui que Deus vai fazer tudo. Fizeram um Deus pra gente. Né? Cada um tem seu Deus. É o Deus que vai te servir em tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? E isso gera doenças, porque a pessoa fica ansiosa por promessas que o homem fez, esperando que se essa promessa se complete, né? Uhum. E às vezes passa a vida todinha e a pessoa adoece. É aquele texto de provérbio que o senhor acabou de ler aí. Né? A esperança adiada adoece o coração. Ou seja, fica esperando de Deus uma coisa que Deus não prometeu. Isso a gente vê muito aí nas igrejas. Né? Nesse meu livro aqui, Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo, um dos pontos aqui que eu trabalho é o seguinte, é um mandamento de um homem que dá a ideia, qual é o mandamento de um homem? Um deles é o Deus onipotente submisso. Ou seja, Deus é como se fosse o gênio de uma lâmpada, tem todo o poder, mas eu mando nele. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele está submisso à minha vontade. Eu mando nele. Entendeu? Marionete, né? Então, é como se Deus ele fosse onipotente, ele pode todas as coisas, mas ele está preso a fazer a minha vontade, é para me servir. Então, é uma coisa assim, muito, muito egocêntrica, né? Muito egocêntrica. E tem muita gente, muito líder espiritual aí usando essa teologia que o senhor acabou de explicar aí para manipular o povo. O senhor acha que existe isso aí no meio da nossa igreja? Isso é bíblico, né? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados por todo e qualquer vento de doutrina que pela artimanha dos homens enganam fraudulosamente. Então, e aí a gente tem que ter algumas defesas, né? Para isso, o crente tem que ter defesas. E a melhor defesa é o crente dar uma de crente de Bereia. É isso aí, O examinar. senhor Paulo, o senhor falou, nós não vamos aceitar infantilmente como se fôssemos crianças. E nem vamos ser preconceituosos como o de Tessalônica. O senhor dá uma permissão para a gente examinar. Vocês são pastores. Exatamente. Vocês ficariam chateados, vocês pregando, o crente está lá olhando na Bíblia? Não, de Negativo. forma É nenhuma. isso, né? A gente Olha, não. A gente não. A Mas gente quem não. tá, né, pregando Aí, aquilo que não existe, mandar um- talvez sim, né? Vou mandar um abraço aqui pro meu irmão Márcio. Márcio, te amo, tá? Lá na escola bíblica, tá? Show de bola, isso aí, pô. A escola bíblica é tudo, né? É, vida. rapaz. A nossa escola bíblica é diferencial, né? Não tô dizendo que as outras são ruins, não, mas a nossa é um pouco diferencial. Mas a pessoa que não prega aquela mentira, ela não vai ficar chateada. Mas esse livro do senhor, você pode dar uma pincelada nele pra gente? Não Posso. precisa falar tudo, não, que é pro pessoal comprar também, né? Não tem como falar tudo também, né? Isso aí. Mas esse livro aqui foi meu segundo livro. Ele já vendeu mais de 6.000 exemplares. Ele é uma crítica à igreja, ele é uma crítica ao cristão e, simultaneamente, ele é uma defesa da Igreja de Cristo. Então, aqui atrás tem um texto aqui, Marcos 7, 6-9, também está em Mateus, parece, Jesus dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão ensinam doutrinas que são mandamentos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, nós temos uma tendência a ficarmos muito voltados para algumas tradições e nós incorporamos as tradições como se fossem princípios nossos. Uma das experiências que eu coloco, por exemplo, a igreja que eu fui criado, a Igreja Batista, o crente só batia palmas em 2 ocasiões. Quando ele cantava parabéns para você, ou quando chamava alguém que na época não tinha campainha praticamente, né? Então tinha que bater Ô, palma. fulano! Então era proibido bater palma na igreja. Então aí essa igreja que eu fui criado, igreja muito bacana, pessoal maravilhoso, mas pessoas mais tradicionais, né? Então quando se cantava o hino Castelo forte é nosso Deus, castelo não se mexe, todo mundo lá. Castelo se mexer quebra. Né? Aí tirava o pessoal, saía o povo do mais tradição, para cantar daqui a pouquinho, jovens querendo fazer uma mudança, porque chegou um pastor jovem, esposa jovem também, eles começaram a fazer uma mudança. E aí bateu de frente com aquelas pessoas mais tradicionais, que pegavam as suas tradições e elas se apegavam tanto como se isso fosse doutrina bíblica. Eu lembro que eu estava argumentando com o rapaz, ele contra as palmas e eu a favor das palmas. Ele defendendo radicalmente, ele radicalmente contra e eu defendendo. Aí tem uma hora que eu falei, ele dizendo, Batista nunca bateu palmas, eu não aceito isso. Aí a discussão foi ficando um pouco mais quente. Aí eu falei o seguinte, rapaz, mas está escrito na Bíblia, batei palmas todos os povos. E ele diz, não interessa o que está na Bíblia, Batista nunca bateu palmas. Meu Deus! Heresias. Rasga a Bíblia. 2, 3, heresias. Então, isso ninguém me contou, isso aconteceu comigo. Heresiastes. Percebe o perigo? O perigo de uma pessoa que vai de tradições, tanto, né? vai tanto para as tradições, que é quando vê, ela nem percebe, ela está defendendo mais a si mesma, os seus conceitos aprendidos, que foram enraizados ali, nem sabe por que ela pratica aquilo, tá? E está contaminando. E aí uma pessoa criada no Evangelho, depois ela não sabe responder a razão da sua fé. Porque nessa fé tem coisas que são da forma e não do conteúdo. Entendi. Pastor, perdão, só complementando o que o senhor está falando, uma opinião minha, o senhor acha que também isso não vem da liderança? Um exemplo, o líder ensina errado, a ovelha automaticamente ela vai copiar o seu líder. Eu, quando aceitei Jesus, eu fui da primeira batista também, e na época não se batia palma. Eu só comecei a me envolver mais quando a gente foi para a Assembleia, que eu conheci a patroa e me casei futuramente. Mas lá eu tive o contato em externar mais as minhas emoções durante o culto. Mas realmente eu aprendi assim, que na Igreja Batista não batia palma. Tem gente que é excluído porque foi excluído por causa disso, entendeu? Pela insistência.
Eu lembro que nesse período nós perdemos muitos jovens da Igreja Batista, da minha igreja, que foram para outras igrejas neopentecostais e não iam por convicção doutrinária. Aí, chegando lá, não se adaptavam à nova igreja. E não queriam voltar para a primeira, porque se sentiam rejeitados. Iam para onde? Para o mundo. Agora, falar, é da liderança? Mais uma vez a gente vai chegar, é da liderança. Mas você não acha que é muito peso em cima do líder, em cima do pastor? Também. E eu tenho uma certa crítica. Por exemplo, o meu ministério, assim que eu terminei o seminário, hoje acho que antes, não, assim que eu terminei em 87, né? Fiz o Seminário do Sul, fiz um bom seminário. E eu sempre tive essa noção de que o crente tem que se preparar. Então, eu era da Associação Batista Meritiense. Nós tínhamos quase 70 igrejas. Então, eu organizei o ITL, esse aqui, ó, Instituto de Treinamento de Líderes. Qualquer pessoa que veja aqui, vê esse símbolozinho aqui, não sei se dá para ver aí, né? Aqui, então, aqui, ó, ITL, dando a ideia, o T, uma cruz, né? Então, dando a ideia de cruz. Depois que eu fui ver que pegando aquele momento lá de Jesus na cruz, né? O T é o de Jesus, né? É verdade. Poderia pegar o T de Tel é Deus, e o I de infrator e o L de ladrão. Mesmo. Mas quer dizer isso aqui, Instituto de Treinamento de Líderes. O que a gente criou? Nós criamos lá o Básico em Teologia. Era um curso de 1 ano, às terças e quintas, de março a novembro. Por quê? Qual era a ideia que nós tivemos lá? O crente ele fica com o muito pouco da escola bíblica dominical que oferece, entre o muito pouco e o muito do seminário. Então ele não queria nenhuma coisa nem outra. Então nós criamos o Básico em Teologia. E ali nós tínhamos as principais disciplinas de um curso de teologia. E a gente tinha gente muito boa ensinando para a gente. Legal. A gente cobrava... A gente tinha turma, por exemplo, 50, 60 alunos. Bacana. No final do ano a gente juntava e fazia um culto de encerramento. Só que eu chamava um coro de uma igreja. Na época tinha isso, né? Aí os parentes, aí eu lotava a igreja, eu botava tipo 600 pessoas na igreja. Bacana. Um culto de sábado à noite. Só que na época quase ninguém fazia faculdade, hoje todo mundo está na faculdade, né? Era mais difícil. Então a ideia era preparar pessoas, entendeu? Para que elas pudessem ter um pouco mais de conhecimento, né? Por que eu disse isso daí? Nesse período, uma pessoa falou, vamos transformar isso aqui num seminário. E eu era contra. Por que eu era contra? Porque você tinha alguns seminários principais, Seminário do Sul, Seminário Betel, né, no Rocha. Conforme você foi fragmentando muitos seminários, qualquer lugarzinho é um seminário. E eu sou contra isso daí. Porque tem que levar um pouco mais a sério o estudo da teologia. E eu vejo algumas pessoas ensinando teologia que elas não têm um preparo para isso. Né? Não tem, não passa pelo crivo do bom senso, entendeu? E aí eu acho que isso foi fragilizando muito. É muita gente chamada por Deus, mas despreparada para a continuação. E aí vão resultando nesse tipo de coisa aí que a gente vai se tornando muito críticos, né? Da própria liderança. É verdade, aí, legal, companheiro. né? Liderança é tudo, né, companheiro? E É, liderança rapaz. bem afiada na Bíblia é melhor ainda. Rapaz, eu vou um pouquinho além mais. Não só a Bíblia, né? Eu acho que o maior erro, eu vou falar da religião hoje, foi tirar a psicologia da igreja, né? Porque tem muitas doutrinas que não aceitam psicologia. E a psicologia é bíblica, né? A gente vai analisar pelos textos de Paulo, até o próprio Jesus, a psicologia é bíblica. Ansiedade, transtornos. Vê que ele falava sobre ansiedade, né? Não fiquei ansiosos, né? Paulo, em Filipenses, ele fala um texto muito interessante que ele fala sobre ansiedade e a paz que excede todo entendimento. Ele está falando que a paz que excede todo entendimento vem da mente. Se você analisar o texto, ele fala sobre isso. No que a gente deve pensar, né? Então, tirar a psicologia e essas coisas que são válidas para o ser humano, principalmente em tratamento mental, que nem tudo é demônio, não. Tu acha que é demônio, às vezes não é. Uma pessoa está com um transtorno, como nós tivemos agora na pandemia, nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Aproveitar que o nosso pastor está aqui, ele vai dar Nós tivemos um casal na pandemia que a mulher queria abandonar tudo. Aí chamaram a gente lá para orar, chegou lá, a gente viu logo que não era demônio.
Ou seja, ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, ela entrou em desespero e a mente dela foi pra cucuia, como dirá na Bahia. E, cara, procura um psicólogo. Aí muitos pastores falam, pô, vocês são malucos, vocês são pastores, vai só orar. Não, não é só orar. Se fosse demônio, a gente expulsava. A autoridade de Jesus, a gente expulsa demônio. Mas aí não tem nada a ver com o demônio. Uma brincadeirazinha, né? Porque eu trabalho muito a questão da depressão. Então, a depressão é um sintoma. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, Paulo, depressão não é coisa de crente não, né? Depressão é coisa do diabo, não é? Eu respondi para ele, o que você me diz da diabetes? Mulher do diabo. Uma amante. Amante do diabo. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Eu comento muito sobre isso. O crente não pode ter depressão, mas pode ter diabetes, né? Porque a depressão é uma doença da alma. E o crente já tem a alma tratada. Ele pega lá o texto de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo significa, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura espiritual. Conversão não tira a humanidade de ninguém. Exatamente. Continua sendo pecador, se tu não tomar banho vai ficar cheirando mal, entendeu? Se você não se instruir, você vai se dar mal na vida, né? Se você não cuidar da saúde, tu vai ficar muito mal. E a questão, por exemplo, tem muita gente que fica doente fisicamente por um pecado contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por exemplo, eu acho que quem toma refrigerante causa um pecado grande, um pecado significativo, né? Você não toma refrigerante? Tem uns 12, 13 anos que eu não ponho um copo dessa desgraça no meu organismo. Aí a pessoa vai tomando refrigerante, aí depois ela fica com um problema sério, aí ela quer receber uma cura imediatamente. Exatamente. Ela desrespeitou o corpo dela. Eu tive uma questão em relação a isso aí, só para concluir, né? Agregar o que o pastor está falando, que eu passei uns 15 dias na região dos lagos e quando eu voltei com muita dormência nas minhas pernas, né? Aí eu estranhei, cara. Passou uma semana aquela dormência, eu falei, pô, foi da viagem, nada da viagem, a dormência. E eu fui fazer o exame. O meu açúcar estava 375. Eu falei, meu Deus do céu. Quase me entubam, cara. Me jogaram num quartinho lá e meteram um bocado de fio em mim, parecendo um Robocop. Falei, cara, o que tá acontecendo? Sua açúcar tá muito alto. Aí meteram glicóbio, como é que chama aquilo lá? Insulina, né? Para baixar. E baixou. Passou um tempo, eu fui numa igreja lá, uma pastora lá, não vou falar o nome. Ela sabia desse problema. Quando eu cheguei lá, ela já veio logo. Satanás caiu na sua vida. Tu já ouviu essa história, né? Eu falei, pô, não tem nada a ver com o diabo, não. Foi eu que fui safado mesmo, rapaz. O diabo é biscoito traquina, é refrigerante, é açúcar demais. Você é outro, né? Eu recebo, irmão. Não, o diabo não tem nada a ver com isso, não. Deixa o diabo quietinho lá, cara. Entendeu? O diabo não quer fazer isso comigo, não. Eu que fiz mesmo, tá? Só pra completar, né? Não tem nada a ver com o diabo isso, cara. A minha glicose, um tempo atrás, deu 101. Aí veio escrito lá, pré-diabético. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu já sou diabético já. Pré-diabético. Aí eu falei assim, primeira coisa que eu cortei, açúcar. Você me ofereceu açúcar, café com açúcar. Eu falei, não, nem açúcar nem adoçante. Mas o que você acha? Eu acho horrível. É muito ruim café sem açúcar, sem adoçante. Pior é ficar diabético. É isso aí. Entendeu? A gente já não está totalmente livre disso daí, até por uma série de fatores, né? Mas se você puder tirar isso daí, eu fico imaginando, já tem meses que eu parei de tomar, não ponho mais açúcar, eu fico imaginando quanto de açúcar já deixei de colocar no meu organismo. É verdade. É verdade. Então, o tempo todo. Eu recebo, Jesus. Aí eu pergunto para o seguinte, isso não é um pecado contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo? Sim. Com certeza. Porque se você fizer aquela comparação, pecado, fumar é pecado? Por que é pecado? Porque destrói o corpo. Então, se fumar é pecado porque destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo, olha quantas coisas destroem o corpo. O refrigerante destrói o corpo. Muito sal destrói o corpo. Droga destrói o corpo. Vida sedentária, a Organização Mundial da Saúde fez uma matéria dizendo o seguinte, que vida sedentária causa tantos males ao organismo físico quanto o uso de drogas. E aí, como é que você vai dizer que o cara que dá a cheiradinha nele lá da cocaína, fuma um cigarrinho de maconha, ele toma a cerveja dele, toma a pinga dele, ele está pecando. E você que tem vida sedentária também. Isso aí. Você quer ver outra coisa? Você sente a vontade de falar alguma coisa para alguém, tem um aborrecimento com a pessoa falou algo para você que foi incômodo, aquilo fica travado aqui. Faz bem ou faz mal? Faz mal. A esperança adiada adoece o coração. Isso não seria uma forma de pecado? Verdade.
E aí, pastor, tá pecando muito? Muito, muito. Rapaz, eu tô quase saindo A hora é agora, bota pra fora. Eu tô quase querendo pedir a excomungação de alguém aí, que eu tô aqui, meu irmão, pecando muito, estamos pecando Se muito. tá engasgado, bota pra fora Bota logo. pra fora, bota pra fora. Não, é muito, muito interessante, né? A gente Rapaz, e a a gente gente... tá ó, conversando com alguém da área que entende, isso aí. né? E esse povo aí que joga futebol, que a única atividade que faz é jogar futebol uma vez por semana, é pior ainda. Acha, tô bem, jogo futebol uma vez por semana. É pior, eu acho que é Faz- pior, é pior. perigoso. Não, É. Esse pior. é o morno, né? É o Não é pior. nem frio nem quente, esse aí é o Não morno. sou eu não, pô. Fica podendo. Eu faz jogo uma- só bola, não. Eu Esse jogo aí é meu o futebol. morno, é o morno esse aí. Ó, acusador também, né? Acusador. Acusador também. Acusador, Acusador é também. pecado. Muito legal, muito legal. Pastorzão, a igreja brasileira adoeceu depois da pandemia? O senhor acha que piorou? O que a pandemia fez com nossas igrejas? O que o senhor acha que fez com o nosso povo? Olha, eu acho que a pandemia é uma coisa muito recente, a gente faz uma análise, né? Superficial, né? Ainda das consequências, né? Acho que algumas igrejas não voltaram ainda ao que era antes. Antes, por exemplo, eu vivia dos meus cursos, vivia tranquilo, só dava aulas. Meus atendimentos eu dava uma vez por semana apenas, só porque é em frente ao condomínio onde eu moro, na Igrejinha Batista lá de Vargem Pequena. Então eu sou vizinho ali do futebol, vou de bicicleta. Né? Tranquilo. Então, eu dizer que eu era feliz e não sabia, né? Ou sabia, entendeu? Então gerou uma mudança em mim. Passei a trabalhar dando os atendimentos todos online. Passei a ministrar cursos online, né? Inclusive a gente já vai para a 11ª turma online agora do curso Saúde Emocional e Vida Cristã, fazendo bastante lives, né? Então, a gente... Então, eu tive que fazer umas mudanças. Tem um livro bastante interessante, que é o do Nicolás Nassim Taleb. É um matemático e acabou levando para a área da administração, que é Antifrágil. Como se aproveitar do caos. Então, aí eu pego, por exemplo, faço um paralelo com uma aplicação do Rolomei, num livro, acho que O Homem à Procura de Si Mesmo. Rolomei é um psicólogo existencialista cristão fantástico, um dos melhores livros que eu já li, O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele diz que o organismo que não manifesta as suas potencialidades adoece. Eu falei disso agora há pouco, né? Sim. Perdão, não é essa colocação que eu queria fazer dele, não. Ele diz o seguinte, agora que tem a ver com essa minha fala aqui, né? Ninguém jamais mudará o seu padrão de personalidade, a não ser que seja pela dor ou pelo sofrimento. Então, qualquer pessoa que faz uma análise do seu período, seu momento de dor ou de sofrimento, é o período em que você mais busca por respostas. O período que eu mais cresci na minha vida, eu era um jovenzinho de 20 e poucos anos de idade. Entrei numa turbulência. Eu nunca orei tanto na minha vida como naquele período. Nunca li tanto a Bíblia como naquele período. Nunca li tantos livros de autoconhecimento, aconselhamento pastoral e de psicologia. Esse sofrimento me levou a fazer uma especialização dentro da psicologia, que deu uma guinada na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse feito aquela pós-graduação em análise transacional, que foi resultado de uma angústia da alma. Aí a gente soma com o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse melhor os teus estatutos. Então, a igreja, ela passou por uma série de situações. Você chega em qualquer igreja hoje aí, ela tem um culto online, ao vivo. Antes da pandemia, qual igreja que tinha isso? Difícil. Verdade, Não tinha. É. Não tinha. Então nós perdemos muitas pessoas, perdi pessoas queridas. A primeira pessoa que eu perdi foi um amigo, um pastor de 39 anos de idade. Então morreu de Covid. Né? Então, valeu a pena o Covid? Claro que não valeu a pena. A desgraça não vale a pena. Agora, se você pudesse voltar antes, você voltaria? Claro, nunca teria isso. Mas já que teve, e a gente não escolheu, isso não foi uma opção nossa, caiu na existência, e como é que a gente pode se aproveitar disso? Então, depois disso, eu dou aula online, eu tenho alunos no meu curso hoje, um casal de missionários lá do Oiapoque, lá para dentro, eles estão fazendo um curso no Oiapoque, são dois casais, né, missionários, duas indígenas. Legal, bacana. Entendeu? Aí.
fazendo o meu curso. Eu tenho uma aluna da Espanha, termina 9h30 da noite aqui, 1h30 da manhã lá, a mulher está firme lá. Tive da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, então a gente fazendo o curso comigo. Quando que isso aconteceria? Verdade. Eu tenho um cliente da Nova Zelândia. Atendo meu cliente, por exemplo, amanhã às 14 horas de sexta-feira aqui, 6 horas da manhã lá na Nova Zelândia. Horário que deu para ele. 6 horas da manhã do dia seguinte, sábado. Em meio ao caos, a sabedoria. Pois é, como se aproveitar do caos. Antifrágil. Isso aí. É diferente do resiliente. O resiliente, você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O antifrágil, mas aí você volta a ser a mesma coisa. O antifrágil, você sai da batalha melhor do que quando você entrou. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse melhor os teus estatutos. Ou Jó, 42:5. Antes de todo esse deserto, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Isso aí. Legal. Meu Deus. E o derivativo disso aí é ansiedade e depressão, meu amigo? O que você acha dessa turbulência? É uma linha meio tênue, né? Da pessoa... O senhor teve uma visão e ampliou o seu mercado, vamos dizer. Mas muita gente caiu em ansiedade e depressão depois dessa pandemia, né? E como é que sai dessa situação? Eu tive Covid, a minha esposa também, meus 2 filhos. Eles não tiveram quase nada, minha filha só perdeu o olfato, meu filho resfriadinho. Eu e minha esposa, nós ficamos em casa, eu moro ao lado de um casal de médicos. Eu falei para ele, me dá o nome completo aí. Já passou e já fomos embora para aquele kit completo, entendeu? Só que eu já lido com essa questão da ansiedade, da respiração há muito tempo. E eu sabia que você, por exemplo, você puxa o ar e o ar não vem, então eu ficava o quê? Com um certo filete de ar. Embora eu tenha saturado 98, 99, tanto eu quanto ela, ficamos em casa. Mas se eu andasse daqui até desse 30 passos, cansado. Eu perdi massa muscular. Perdi massa. Embora seja magro e pequeno, mas eu chutava bem mesmo, direita. Sim. Entendeu? Eu não tenho mais chute. Eu não chuto mais fora. Eu não recuperei a minha massa muscular. Eu sou magro. Ficou sequências, né? Eu acredito que sim, né? Então, eu sabia. Então, por eu já trabalhar com o relaxamento, né? De vez em quando eu estou fazendo uma live no meu Instagram, que é aliviando a ansiedade. Eu não deixo essa live gravada. Tá? Eu faço um relaxamento, tem gente que dorme. Então, eu cansei de fazer isso no hospital. Eu cansei de tirar a gente de crise de ansiedade. Então, pelo relaxamento, respira, relaxa, respira, relaxa. Então, você imagina o desespero, você tenta fazer isso aqui, e não completa a respiração, que é angústia. Então, era pouquinho? Que seja. Agora, muita gente entrou em desespero porque e não conseguia completar a respiração. Sim. Aí, taquicardia, chamava a ambulância, emergência. Entubou, meu irmão, morreu. Perigoso, né? Ansiedade, crise de ansiedade. Eu já tive uma crise de ansiedade algumas vezes, probleminhas aí, e é difícil, irmão. É o que ele fala ali, tu tenta puxar o ar e o troço não vem, e ataque cardíaco, e muita gente foi embora mesmo. Coração acelerado. Acelerado. A ansiedade, se a pessoa... Até deixando claro aí para o pessoal, se você em algum momento tiver com crise de ansiedade, saiba o seguinte, 15, 20 minutos e ela passa. Você não vai morrer disso. Tá? A pessoa não morre de crise de ansiedade. Tá bom? É verdade. O médico falou isso para mim. Isso aí, eu respira. Cheguei lá desesperado e parecia que eu tinha cheirado 1 quilo de pó. Filho. Horrível. Sensação horrível. Tu respira e não vem, o coração ataque cardíaco e o médico falou... Essa situação de ter cheirado 1 quilo de pó eu não conheço não. Não, a sensação... É porque eu fui policial militar. Então, tá boa. Então eu conheço as manhas. Bom. Irmão, parece crise de abstinência de droga. Você fica... Eu falei, irmão, qualquer coisa... Eu acho que ele injetou água em mim, irmão. 10 minutos depois... É o que ele falou. 5 minutos depois eu dei uma volta, dei outra volta. E respira. Ele vinha na sala, se respira. Passou. Não injetou nada, deve ter colocado nada na agulha. Ele deu uma injeção lá e foi que foi.
Mas essa pandemia foi braba para todo mundo. Eu perdi também amigos, perdi. Também perdi. Eu tenho certeza que meu cunhado morreu disso. Ele teve a Covid e depois ele literalmente se afogou no raso. Nunca vi aquilo na minha vida. Se afogou com água no peito. Uma semana depois que ele passou pelo Covid, ele foi mergulhar lá no Rio das Ostras, tava pescando, a linha prendeu, ele foi lá pegar a linha, mergulhou, já voltou vomitando, convulsionando, morreu. Eita. Complicado. Mas Complicado. vamos lá, Baiano, vamos fazer o nosso anúncio aí, Big Boys. E depois o nosso pastor vai anunciar os livros dele, onde é que compra, pra gente poder falar de novo depois. Exatamente. Fala do nosso patrocinador aí, por favor. Isso aí, Marcão. Então, galera, Semear Telecom, mais uma vez agradecer pelo apoio. Nós estamos com uma promoção agora no mês de fevereiro. Os 100 primeiros que ligarem para lá, falaram que assistiu o Semear Telecom, assistiu o podcast, perdão, não vai pagar a instalação. É isso mesmo. Você ligou para lá, avisou que assistiu aqui no podcast, você não vai pagar a instalação, tá? E você, comerciante do bairro de Sepitiba, atenção, super promoção, R$ 75,00 por 500 megas, tanto de download quanto de upload. Então você aí que gosta de streamar, jogar online, não tem internet melhor no bairro, não tem. Então assim, aproveita. A única coisa que você vai ter que fazer é fazer uma divulgação de panfleto, banner, e você vai estar pagando apenas R$ 75,00 por 500 megas, galera. Não tem isso em lugar nenhum. Vai lá, Marcão. Nem na Bahia. Nem na Bahia tem? Na Bahia não tem internet boa igual essa não, mano. Meu filho, mas vai chegar lá. Vai chegar. Tá chegando. Pastorzão, quem quiser comprar os livros aí, compra onde? Olha, meus livros são vendidos apenas por mim. Tá? Eles não estão em livraria nenhuma. Isso aí é uma opção minha, porque só tinha uma editora que eu gostaria de colocar, uma editora, é a maior do Brasil, me consta, tá? E ainda não consegui colocar lá, mas eu estou satisfeito, né? Então, desse daqui eu já vendi mais de 6.000 exemplares. Glória a Deus. Produção independente, os mandamentos de homens na Igreja de Cristo. E o afeto que alimenta, eu já vendi mais de 20.000 exemplares. Então, ele tem um selinho aqui, que é de best-seller. Então, Legal. no Brasil, é acima de 10.000. Então, eles são vendidos por mim. Em algum momento você me vê em alguma igreja que eu vou ministrar. Pode adquirir os livros comigo. Cada livro hoje sai por R$ 33,00, viu? Ou eu posso enviar pelos Correios também. A pessoa pode enviar, ela paga a despesa dos Correios e eu envio. Tem Legal, problema. aí. Fala, Big Boy. Pastorzão, então eu posso colocar na descrição do nosso vídeo. Pode. Coloca o seu link do Instagram ou de repente seu WhatsApp, a galera que se interessar vai Pode. conectar com o senhor Pode. e automaticamente faz a compra, né? Com certeza. Então vai estar lá, galera, vai estar tudo na descrição, tá? Você que se interessou, desce aí, vai lá na descrição que vai estar o link do Instagram do pastor. Ele tá chegando hoje, se Deus quiser, a mais de 10.000 seguidores. Tá quase, tá Entendeu? quase. Vai chegar, vai chegar. Já passou. Vamos comemorar isso Mandei junto. pra galera aqui, confere aí ao vivo. Aí, E já confere. aproveita e compra o livro dele lá, valeu? Isso aí, show de bola, pastor. Falando que eu tenho esses livros. Aê, preta aí. Ao vivo. Isso aí. No podcast. No Apocalipse. podcast. Muito né? obrigado, muito obrigado. Falando que esses livros são muito top, tá? Pastorzão. Muito bom mesmo. Eu li os dois, tá? Vai somar muito na tua vida, tá? Você que, né, tá ardendo no seu coração ter esse livro aí, tá? Entre em contato com o nosso pastor e adquira esses 2 exemplares que são muito top Show de mesmo. bola. Show de bola. Vou fazer uma pergunta pro pastor, mas antes só é flamenguista. Com certeza. Certeza. Graças a Deus. Lá no Gente- futebol tem uma briga Gente feia do lá. bom senso, né? Então, Aí, ó. Agressividade. Lá tem os botafoguenses tricolor lá, rapaz. mas não tem nem como brigar, né? Não tem Tem Você tá não. cachorro morto, não dá. Dá não. É covardia, Nível não. lá- covardia. nível lá embaixo foi bom aí, galera. Fazer igual o nosso querido pastor Romão teve aqui a semana passada, ele falando: crente, quando vocês forem jogar futebol, leva o Espírito Santo com vocês, não deixa fora do campo, não. Gente lá que acha que não tem que levar, não, né? Fica do lado de fora, né? Fica do Leva lado o de Espírito fora, Santo com né? vocês, não deixa ele fora Tem do gente campo, que não. bota a chuteira e tira o Espírito Santo e deixa no carro. Muito interessante. Fica aí rapidinho, daqui a pouco eu volto. Pastor Romão, um beijão no seu coração, meu querido. Deus Romão, abençoe. pastor Romão, você já falou tantas vezes aí, da onde? É da onde? Pastor Romão é lá de Santíssimo. Esse é um amigo que jogou bola comigo no Campo Grande. Ele é missionário. Ele ficou missionário na Indonésia, vamos dizer, como treinador de futebol escondido.
15 anos, né? Que ele falou, É. 15 anos. Tem que ver essa história dele, que tá lá no nosso podcast, coisa linda. Coisa linda. Ele não é da Betânia, não, da música da Não, Betânia, não, ele né? é de uma igreja batista, mas Batista. lá de Senador Camará. Senador Camará. Senador Camará. Você jogou futebol na Indonésia? Não, eu não joguei, não. meu. Ele jogou. Ah, porque o seu futebol de quem jogou na Indonésia mesmo. Né? Aí, ó. Olha aí, ó. Acusação aí. Indonesiano. Nada, joga bem, joga Não, bem. joga bem, joga bem. A galera não acredita nele, não. Joga bem. Pô. Vai lá conferir. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso é uma crise que minha esposa tinha muito. Como dizer não sem culpa? Ok. Isso daí é uma coisa que a gente trabalha, é um dos temas. Você está falando aí, né, Marcos? É um dos temas do meu curso, né? Como dizer não sem se culpar. É o seguinte, existe uma fantasia que se você for uma pessoa muito agradável, você vai ser mais amado e mais querido. Isso é uma mentira. Não funciona. Não funciona. Então, eu quero te agradar muito para ver se você gosta mais de mim. E a pessoa demasiadamente agradável, ela está deixando de ser quem ela é. Ela está perdendo a sua autenticidade. Porque você está agradando muito o outro, dizendo muitos sims para fora e muitos nãos para dentro. Então, esse muito não é uma autoagressividade. A autoagressividade gera depressão. Então, quando você começa a ter consciência dessas questões, do que está acontecendo, tá, com você, aí você começa, peraí, eu tenho que mudar. Não funciona. Uma pessoa agradável em demasia, ela não vai ser mais querida. Na verdade, qualquer coisa em demasia, ela traz um prejuízo. Tanto que eu posso citar Eclesiastes 7,16, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E veja que justiça e sabedoria a Bíblia nos orienta a buscar. Mas em excesso, ela vai ser um prejuízo. Então nós precisamos da boa medida das coisas. Então, aí por exemplo, eu pego Romanos 15:2. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Não é bom para a edificação, você está autorizado biblicamente a desagradar. E se a pessoa tem a consciência de quantos e quantos nãos ela vai acumulando, ela deveria dizer um não para fora, ela diz um sim para fora e um não para dentro. Imagina uma pessoa a vida inteira assim. Como é que ela vai ficar? Minha esposa era assim, cara. Ela fez psicólogo, foi no psicólogo. Outra pergunta que eu vou falar pro senhor já. Ela foi no psicólogo, ela se curou disso aí, graças a Deus. Se curou porque ela não sabia dizer não. Era horrível para ela, era ruim. E isso aí ela entendeu lá, que quando ela falava um sim para fora, ela falava um não para dentro e ficava isso dentro dela. Isso trazia um mal para ela. Inclusive físico. O não fica entalado. Tudo que você sente no emocional terá um equivalente no físico. Ninguém sente uma tristeza só no emocional. O físico tem um equivalente, tem um correspondente ali. Ninguém sente uma raiva apenas emocionalmente. Quando você sente raiva, o teu corpo sente uma raiva. Então, nesse caso, o senhor está falando que o emocional puxa tudo. Sim. Traz o corpo. Sim. Você está alegre, seu corpo flutua. Tu está em depressão, teu corpo pesa 1 tonelada. Tem um cara que eu acho que eu tenho a coleção dele quase toda. Aquele cara ali chamado Augusto Cury. Não sei se o senhor já ouviu falar. Né? E aquele livro ali, falam sobre a armadilha da mente, fala um pouco sobre isso. Né? Fala sobre essas... Né? Aqui. Tenho quase a coleção dele quase toda. Né? Agora vou somar com esses dois aí, porque conhecer a mente humana, acho que ninguém vai conhecer totalmente. A mente humana não tem como. Né? A mente humana é um mistério, cara. Eu acabei de ler um livro agora falando sobre a mente de Hitler, né? A mente de Adolf Hitler, e esse livro ele me chamou muita atenção, porque eu sei que o senhor sabe que Hitler ele era um artista plástico. Né? Pintor. E o cara se transformou no maior assassino da história da humanidade. Dos maiores assassinos da história da humanidade. Como é que um cara que tem uma mente, né? Você vê a mente dele, e o livro vem explicando o que foi que levou Hitler a ter essa mente. Né? Os relacionamentos abusivos, tudo isso levou o cara a ter uma mente... Né? É a história de um psicopata, né? Psicopata. Exatamente. Dizem que nós estamos em torno de entre 1% e 4%
da população mundial é composta de psicopatas. Entre 1% e 4%. Isso é muito gerado pela convivência. Olha, segundo a psiquiatria, a psicopatia, você já nasce com uma tendência para ela. Pode ser num grau leve, médio ou grau pesado, né? O grau elevado. E a pessoa não regride a isso daí. A questão são os estímulos, quais são as coisas que podem acontecer. Se uma pessoa já tendenciosa a uma psicopatia, ela vive em um ambiente onde todo mundo usa armas, onde vai ali, você assalta ali e tu pega um iPhone da última geração, uma menina de 14, 15 anos, pô, mas se ela reagir, dá um tiro na cabeça dela, cara. Pra tomar uma cervejinha pode, né? Para roubar e tomar uma cervejinha pode. Meu Deus. Entendeu? Então, aí você vai, ele pode ser despertado nisso daí. Então, a psicopatia é uma doença que, pela medicina, não existe cura. Ah, mas fulano é psicopata e se converteu. Tá, deixa ele longe dos meus filhos. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor falou um assunto muito interessante aí, né? Que, assim, segundo a ciência, todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. Uns desenvolvem, né, devido à alimentação, devido à vida, né, sedentária, desenvolve mais rápido. Nesse caso, todos os seres humanos eles têm essa semente psicopática dentro dele, não? Ou só alguns? Eu acho que não. Eu penso o seguinte, a gente, desde que o diabo entrou na existência humana, ele criou a imperfeição humana, a pecaminosidade, a tendência ao pecado. E nós somos tendenciosos a fazer qualquer coisa. Eu tenho o potencial para o bem e o potencial para o mal. A pessoa mais espiritual, mais consagrada que nós conhecemos, ela tem a potencialidade para o mal. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero quando eu já fiz. Então existe um dualismo. Quem garante que eu, que sou pastor, tenho minha família, tenho meu ministério, que tenho os meus conceitos, sou um cristão desde criança, eu não vou ter uma atitude muito ruim. No momento de ira, né? Sim, o meu maior medo é do que eu, como ser humano, sou capaz de fazer. Por quê? Porque eu lido com a mente humana. Então, você chegar e dizer que todos nós temos células cancerígenas, todos nós temos o organismo imperfeito, que é deteriorável. Ou vai pelo câncer, ou vai para um problema, sei lá, qualquer outro. Aí uma vez uma pessoa dizendo para mim, Deus não permite que o crente morra na enfermidade. E tentando me convencer disso. O crente vai morrer de quê? Vai dizer agora, vai escolher? A bala? Deus, eu não aceito morrer de doença. Então tá bom, filhão, escolhe aí. Bala perdida, tá bom? Esfaqueado, queimado, atropelado, afogado. Não quer morrer, não. Caiu, foi engolido por um Não quero morrer, não quero morrer, não. Entendeu? Então não arrebatado? Aí o cara vai... Você imagina, não, eu quero igual a Elias, eu quero uma carruagem de fogo. Pô, um cara desse, ele merece ir até o céu queimando numa carruagem de fogo. Ainda descer ainda agora. Não, miserável. Entendeu? Queimando é bom. Queimando. Vai chegar lá um palito de fósforo. Vai queimar até a alma. Vai queimar tudo, vai chegar lá. Ou então vai descer direto, né, mas vai subir não. É muita ignorância no nosso mundo. Muita ignorância. Assim como eu acho que uma das maiores ignorâncias hoje no meio, né, não vou dizer evangélico, no meio dos crentes, é esse de que Deus vai nos livrar de todo tipo de enfermidade, que Deus vai nos livrar. E eu tô vendo tanta gente indo pro saco, meu irmão. Tanto crente aí indo pro saco. Deus livrou Ezequias por 15 anos. 15 anos, mas ele morreu. Morreu. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu. Spurgeon, grande pregador, morreu. 50 e poucos anos. Pedro morreu, o apóstolo Paulo morreu, Paulo Timóteo mesmo, morreu. Jesus morreu? Jesus morreu, ressuscitou para a eternidade. Né? Então, todos os grandes homens da existência humana morreram. Todos nós vamos morrer. Tem sabe, aquele momento dos filmes antigos, da Roma antiga, né? Em que o grande general vinha de uma batalha no cavalo lá na frente, ele todo, né, orgulhoso, e todos os soldados atrás, o imperador lá para recebê-lo, ele todo potente lá, todo orgulhoso. Só que tinha alguém que ficava buzinando ali na cabeça dele ali, ó, Memento mori. Memento mori. Significa o seguinte: lembre-se que és mortal. Lembre-se que és mortal. Então todos nós vamos morrer. Essa vida, essa existência, ela vai acabar. Meu Deus. Forte, hein? Ué. Forte, pô. A minha graça te basta?
povo tá preparado para ouvir isso, pastor? Tá não. Hã? Tá não. Isso. Não, me cura, me cura. Não, A minha graça te baixa. se o pastor sobe em um altar para pregar isso aí, vão ter ele como um herege. Heresia. É o que eu sempre estou falando. O apóstolo Paulo, dentro da igreja atual, meu irmão, é um herege. Não é só ele. Porque um cara que reconhece seus pecados, sua fraqueza, né? A sua limitação, ainda morre por uma causa que muita gente não acredita, é um ateu, não é, pai? Dentro da igreja hoje. É um ateu. Que Paulo, né? Todo mundo fala, entre e pare de sofrer. Paulo fala, Timóteo, vem e sofre comigo, Timóteo. Aí eu, cara, esse cara é um ateu, me chamando outro para sofrer com ele. Não, pô. Tem que ser aquela do... Hoje seus problemas acabaram. Que as placas estão assim, entre, pare de sofrer, receba a sua bênção. Eu tô vendo gente 30, 40 anos dentro do evangelho e não... Uma coisa que eu vejo... Dá mais trabalho para você, né, mano? Uma coisa que eu vejo dentro do próprio cristianismo, acho que isso aí vai ao encontro, se soma, tem uma filosofia chamada do estoicismo, né? Do Zenão, 300 anos antes de Cristo. Aceite a perda. Entendeu? Aceite a perda. Olha o apóstolo Paulo. Eu sei ter muitas coisas e sei perder. Sei conviver com as coisas boas, sei conviver com as coisas ruins, né? Então é fácil? Não. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, então, e sobre a questão do sofrimento, a gente acaba pegando um pouquinho isso daí, né? Tem gente que, não sei se já aconteceu com vocês de parar para pensar, tem gente que parece que a vida escolheu esse daqui, eu vou arrebentar com ele. Esse vai ser um Jó. É tanta desgraça que acontece na vida da pessoa, a gente tem até medo de chegar perto. É verdade. Passar pra gente, né? Pois é. E parece que tem gente que nunca acontece nada de desgraça na vida dela. Mas por quê? Verdade. Não sei. Posso imaginar uma série de fatores, né? E o sofrimento, ele mexe... A gente acabou entrando para esse caminho agora, né, Romar? O sofrimento, ele mexe com a nossa estrutura, né? Uma das frases que eu aprendi muito é que lidar com o sofrimento humano muda a nossa teologia. Eu tive que aprender isso nos 15 anos de capelania hospitalar. Aquela coisa de resposta muito pronta, chega, meu irmão. Não dá, né? Não dá. Já era. Resposta muito pronta, já foi. A vida didática, né? Ela tá sempre ensinando, né? É a prática. Como eu até comentei com vocês, acho que antes aqui, né? Eu sei responder qualquer pergunta, inclusive com a resposta eu não sei. Eu não sei tudo. Sei muito pouco, né? Exatamente. E a experiência de capelão foi... Como é que foi? Conta pra gente um pouco aí, se eu teve... Olha, a experiência de capelão era leito a leito, orando, ouvindo as pessoas nas suas angústias. E eu peguei o período do boom da AIDS, né? Final da década de 80. Começo de 90. Então, vi muita gente, muita gente, sim. Trabalhava muito no setor da hemodiálise. Então, até recomendação, se você bebe pouca água, você é um sério candidato a fazer hemodiálise. Então, beba muita água. Se você come muito sal, tire o que você puder de sal. Entendeu? Não estou dizendo que você vai comer comida sem sal, mas tire o que você puder de sal. Por exemplo, eu me adaptei. Esse é um hábito que eu peguei. Eu não ponho sal na salada, em hipótese alguma. Na minha salada não tem sal. Salada sem sal. Né? Então, era um setor que eu trabalhava muito. E às vezes eu ficava situação de eu ficar 4 horas com uma pessoa para poder ajudá-la a se preparar para uma cirurgia. Então, era leito a leito. Quantas pessoas eu vi se convertendo lá. Né? Experiência extraordinária. Era 3, 4 vezes por semana. O dia todo. Eu ouvi um conselho de um pastor, amigo meu, que ele falou, cara, tu quer aprender a ser cristão? Passa uma semana no INCA. Tu vai aprender o que é ser cristão. Forte. Dentro disso do que o senhor falou agora, me veio um pensamento. Tem um monstro na mitologia, não pode ser essa mitologia, chamado Frankenstein. Frankenstein, ele foi montado, né, com um pedaço de várias pessoas, né, e virou um monstro. É muito famoso isso no cinema. Dentro dessa introdução que eu coloquei, o senhor se acha que o senhor virou um Frankenstein devido a esse processo que o senhor passou, né, assim, no meio de tanta gente com dor, tanta gente sofrendo? O senhor trouxe isso para o senhor, para o seu crescimento? Hoje o senhor ainda carrega assim, dores dentro de si, diz assim, caramba, como perdas, né, sofrimento realmente de criança.
que a gente absorve, tá? Nós somos seres humanos, nós absorvemos sofrimento alheio, né? Muito Muitas obrigado vezes. por me chamar de Frankenstein. Tá? Mas o Frankenstein é Vou bonito. botar assim na sua conta. Legal, Botar legal. Meu pastor. Ó, é o Brad seguinte. Pitt, tem um monte de gente pra Não, mas Brad Pitt não tem nada. Ele entendeu. Já que você gosta do Augusto Cury, tem uma frase dele muito interessante, uma colocação, que ele fala da síndrome da corresponsabilidade inevitável. Toda e qualquer atitude sua tem... ela é inevitável, ela vai ter uma repercussão Ela gera, em né? alguém, em alguma coisa. Né? Então, esse momento aqui agora, nós não temos mais noção dele. Do que isso vai resultar? Se isso vai tocar na vida de alguma pessoa, se isso vai resultar em algo assim extraordinário, se isso vai... Uma frase que dita por qualquer um de nós, se não pode mudar a vida de alguém. Então, acho que é impossível você passar 15 anos de capelania e sair a mesma pessoa. Exatamente. Então, Pô, os legal. eventos vão acontecendo na vida de uma pessoa. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muito obrigado. Transformai-vos. Nós somos uma metamorfose ambulante. Toda e qualquer coisa, ela vai gerando. Esse contato que a gente tem lá no futebol, isso vai gerando mudanças na gente. Você sai dali, eu não sei se você vai almoçar com o pessoal, eu não tenho como, que já tem levar filho para a escola. Geralmente não, mas tem né? almoço depois. Tem como almoçar, tem já entrar no atendimento. Então, você faz uma amizade, você conhece uma pessoa nova, você vai a um lugar diferente, você deixa Relacionamentos, né? relacionamento, você deixa uma mensagem, ou você escreve um livro, ou você faz uma palestra, ou um sermão que você pregou. Aquele dia foi uma pessoa que Deus tocou no coração dela, vai lá ouvir o pastor Marcão lá. E aquele dia Deus preparou você para falar uma palavra que talvez para as 299 pessoas estavam lá, nenhuma delas teve significado nenhum, mas uma saiu dali e ela pode criar algo com aquilo que você ouviu. Exatamente. Esse livro aqui saiu de uma colocação de um professor meu do seminário. Aí expandi. Então então não tem como você entrar para uma faculdade e sair do jeito que você entrou. Não tem como, eu falo hoje, não tem como você entrar para o meu curso, Saúde Emocional e Vida Cristã, e você sair a mesma pessoa que entrou nele. Então, constantemente nós temos atos que vão gerando mudanças, né? Vão promovendo outras mudanças. Alguém até disse que você é senhor da palavra não dita, mas a palavra dita é senhora de você. Então, eu faço alguma coisa aqui, eu não sei o que aquilo vai se transformar. É igual quando hoje eu posso falar, né? Eu já estou caminhando para o 3º livro, tenho o meu 3º livro quase pronto. Tá no forno já. Tá quase pronto. Spoiler. Já tem nome? Tem, mas eu não vou dizer. Mas ele é voltado para dar raiva até chegar o perdão. Então, essa trajetória aí, tá? Eu trabalho o perdão no curso totalmente diferente do que você viu a vida inteira. Então, você começa a escrever um livro, você vai escrevendo o livro. Daqui a pouquinho parece que o livro tem vontade própria. Ele vai te levando. Você parece que entrou numa onda ali, entrou surfando uma onda, que parece que a onda vai te levando. Entendeu? O livro parece que tem alma. É muito interessante. O senhor falou sobre relacionamentos, né? E tem um texto bíblico, né? Isso aí, para isso que a gente está conversando aqui. Não é bom que o homem esteja só. E a gente ouve muito do Neil Barreto, né? Neil Barreto, de novo, que ele fala que nós somos resultado dos nossos encontros. Meu Deus. É o que falou aí do Frankenstein. Somos resultados dos nossos encontros. Meu Deus. E nós vamos tendo muitos encontros, né? Estamos tendo um encontro aqui agora. Então, os encontros vão resultando em coisas boas e coisas ruins, né? Pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Isso aí. Né? Eu espero que o Marcos agora, lá no futebol, ele tenha mais compaixão comigo, né? E leve o Espírito Santo com ele. Vou correr mais pelo senhor. Vou correr. Eu me comprometo a correr mais pelo senhor. A psicologia anda junto com a espiritualidade? Consegue andar? Eu tenho a graça de poder conciliar muito bem as duas coisas. Uma vez alguém, quando soube que eu era pastor e psicólogo, ele perguntou assim para mim, como é que você consegue? Eu falei, por que não? Você pega Jeremias 3,15, palavra de Deus. E eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Exatamente. Então, lá em Pedro, e acrescentai a vossa fé a virtude a ciência.
Você tem... Moisés, doutrinado em toda sabedoria e ciência, né? Exatamente. Também. Então fala para buscar com toda a diligência. O que é diligência? Com espírito de investigação. A ciência, ela vai para o lado da investigação. E a gente não tem que temer a investigação de nada, o ser questionado. Por quê? Você pode investigar a palavra à vontade, usar toda a ciência para investigar, para tentar descobrir as respostas. Que a fé cristã, a palavra de Deus, ela suporta qualquer questionamento. Exatamente, explica a ciência. Eu até quero recomendar um filme muito interessante, você assiste no YouTube, que é Em Defesa do Mestre, de Lee Strobel. Assistiu? Não. Não. Muito interessante. Vamos assistir. Em defesa do mestre. Ali é um jornalista, né, nos Estados Unidos, é verídico, que a esposa se converte e ele é um ateu. E ele fica revoltado, então ele se dedica a provar que o cristianismo é mentira. E a gente já sabe o que acontece. O que acontece? Augusto Cury. Ele passou a ser um defensor do evangelho, em defesa de Cristo. Bacana, hein? Cara, é Deve muito ser legal bacana. que eu acho que... Eu vou falar de novo. Pessoas igual o senhor, não é vou usar você, que tem quase a mesma idade que eu, igual a você, igual pessoas que pensam igual a você, cara, é muita loucura. Né? Bacana, mas bacana. Porque quando a gente vem eu não nasci em berço evangélico, eu me converti tem 14 anos. Né? Só que, assim, eu não consigo ver a ciência fora da religião, não consigo ver. Que a própria Bíblia explica a religião, explica a ciência, não tem como. Mas eles conseguem separar, né? Mas assim, é muita loucura, porque ainda tem... Eu vou perguntar uma coisa aqui agora, e se eu puder falar para aquela câmera ali, eu até agradeço. Tem muito crente abitolado, cristão abitolado em nosso meio. Sabe o que é abitolado, né? Aqueles caras que usam aquela viseira de jumento aqui, de né? cavalo. De cavalo, que não consegue olhar para o lado só assim, não, desse jeito. Tem muito, pastor. Tem, claro que tem, né? É gente que tem dificuldades em... Abrir a mente. Em abrir a mente, né? Ela só abre a Bíblia. Ela não se permite ler outros livros, ela não se permite fazer questionamentos, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é o Isaías 44, 17 a 20, né? É aquele texto onde tem um título ali, colocaram o título ali, né? Os editores, a insensatez da idolatria. Então Deus ali vai falando o seguinte, que uma pessoa vai numa floresta, pega um pedaço de madeira, divide no meio. Uma parte ele faz uma fogueira, esquenta uma comida e come. E do resto ele faz um Deus. Inclina-se, se ajoelha diante dessa madeira desenhada por ele. Tu és o meu Deus, dá-me livramento, cuida de mim, né? E a Bíblia diz, Deus falando ali, né? Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão fechados, seus ouvidos não conseguem ouvir. E aí no versículo 19 diz o seguinte, ninguém para pensar. Ou seja, ninguém para cair na real. Parar para pensar e cair na real. É parar para analisar, fazer uma análise, fazer um questionamento. E ninguém tem um entendimento para dizer, olha só o que Deus diz, que a pessoa com o ídolo na mão, não é mentira isso que está na minha mão direita? Aí quando eu estou falando isso, eu vou e pego a Bíblia na mão direita e falo assim, ninguém tem a competência para perguntar, questionar, não será mentira esse livro que eu estou na minha mão? Pastor, o que é isso? Questionar a Bíblia? E eu repito, a verdade suporta qualquer questionamento. Exatamente. Questione, busca. Até porque eu tenho meus filhos, a minha fé não passa para eles. Eu ensino sobre isso. Mas eles vão ter a própria experiência dele. Né? Assim como a fé do meu pai não passou para mim. Eu passei por aquele crivo da descoberta. Criado na igreja não significa que você já seja convertido. Exatamente. Tem que chegar ao ponto de você admitir, não sou convertido, para agora estar em busca de uma conversão. E é muito angustiante esse reconhecimento de que não sou um convertido. Entendeu? Então a gente vai em busca de respostas. Como o filho pródigo foi em busca de respostas. Exatamente. Como eu acredito que Saulo, que depois se tornou Paulo, foi em busca de respostas. Ele era um cara que buscava. Tem que ter um encontro. Ele acreditava estar fazendo certo quando prendia os cristãos. É verdade. Eu sou amante também da filosofia. Aí, um pastor amante da filosofia, porque a filosofia é nada mais, nada menos que questionamento. Engraçado que quando a gente já lê o livro de Jó, que a gente pega a história de Jó e vê um cara ali que está o tempo todo questionando o processo que ele está passando. Sim, sim. Ou seja, cara, a gente vai para Gideão,
A gente pega a Bíblia, a gente vê os homens, os grandes homens que Deus usou, questionando o próprio Deus. Tipo assim, cara, Deus não criou o robô. Deus criou seres humanos pensantes. Então, eu acho que hoje, o maior problema hoje nosso é fazer as pessoas pensarem. Você falou de Jó agora, me permite? Capítulo 10, Jó diz o seguinte: eu vou dar livre vazão à minha queixa. Olha só. Eu vou me dar permissão e acolhimento para fazer os questionamentos. E vou dizer para Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Aí. Eu estava quieto na minha. O Senhor tem olhos e não vê? O Senhor não sabe o que está acontecendo comigo? O Senhor pensa como homem agora? O Senhor enxerga como homem? Olha que coisa linda, cara. Pois é. Então, olha só, Jó estava falando com Deus. Você não tem uma afirmação de que antes do sofrimento dele, que ele falasse com Deus. Ele fazia adoração a Deus, holocaustos, sacrifícios. Durante o sofrimento dele, ele passa a falar com Deus e no sofrimento dele, ele ouve Deus falando. Mas ele falou com Deus. Como é que se dá o nome quando a gente fala com Deus? Oração. Oração. Aí. Então, quem diz que você tem que falar com Deus só, Senhor, obrigado, Senhor, eu estou precisando. Põe aquilo que está, no E fundo Deus da conhece, né, pastor? Deus conhece o que a gente quer falar. sabe que vai na nossa alma. Sabe. Não tem como você mentir pra Deus. Meu Porque eu acho que tem gente tão santo, cara, tão crente, que acha que é mais santo que Deus, meu irmão. Eu imagino um cara num quarto querendo... Meu Deus. Eu já sei que tu vai falar, né? Não vou falar não que... Mas vamos lá, pergunta uma coisa pro pastor aí, vamos lá, gente. Vamos falar desse livro aí, pastor. O Afeto que Alimenta. Fala aí pra galera aí. Vamos dar uma pincelada Falo nele. sim. O afeto que alimenta. Então, a ideia aqui, a comida alimenta o nosso físico, tá? O afeto alimenta o nosso psicológico, o nosso emocional. Então, uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir comida. Uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir o afeto que alimenta. Então, uma pessoa, quando ela está com fome, ela às vezes aceita qualquer coisa para comer. E às vezes come uma comida que ela não gosta. Ou até mesmo algo que esteja ruim, já quase se deteriorando, ou come comida do lixo. Aceita qualquer coisa. Então, nós vivemos um mundo onde as pessoas estão adoecendo, morrendo, matando e se suicidando por desnutrição afetiva. Carência emocional. Carência emocional. Provérbios 27:7, a alma faminta, todo amargo lhe parece doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Quem sabe quem é, não precisa de aplauso. Meu Deus. Pois é, Forte. isso aí. Então, a ideia do afeto que alimenta tem a ver com atenção, tem a ver com toque, com abraço, com respeito, com a consideração. Tudo isso aí faz parte de um afeto que alimenta. Mas então, nós temos muita gente em relacionamentos abusivos, né? tóxicos, porque está com uma alma faminta, carente. É muita gente cantando uma música, né? Eu me humilharei, teu nome gritarei, mas olha para mim. Não está nem falando para Deus, está falando para o próximo, né? Olha para mim. E ele faz qualquer coisa para poder chamar a atenção. Esse livro, ele fala muito sobre relacionamentos, né? Relacionamentos, né? Mas eu queria ir um pouquinho além do livro. Usando o livro, eu queria um pouquinho a mais. Isso pode se encaixar dentro das redes sociais? Claro. Na rede social, todo mundo busca o like. Like, chamar aprovação, atenção, né? A aprovação das pessoas, né? Então, eu preciso receber reconhecimentos, entendeu? E as pessoas ficam em busca daquilo ali, né? E isso é uma coisa atraente. Você ter reconhecimentos é uma coisa muito atraente. E principalmente no mundo de pessoas carentes, afetivamente, a pessoa, por exemplo, ela é extremamente tímida, mas na rede social ela é um sucesso. Ela não se relaciona fisicamente com ninguém. Na rede social... Se solta. 1 milhão de amigos. Entendeu? Então tem uma série de coisas aí. Esse livro, ele dá panos para manga, né? Eu até costumo dizer o seguinte: se você não é uma pessoa carinhosa por virtude, que você seja por inteligência. Legal. Por exemplo, se é uma pessoa casada, se você deixa a sua esposa carente afetivamente, meu irmão, vai que ela encontra um mendigo aí na rua.
Tá repreendido. Vou sair ali agora pra ver se tem algum na rua aí, mano. Depois daquela história do mendigo, eu proibi minha esposa de dar esmola. Você não vai dar mais esmola pra Daqui a pouco ninguém. eu vou dar uma olhada lá na rua, lá ver se tem Vai algum ver ela de então aí, mano. Eu te repreendo, Deixa que eu dou mendigo. Eu te repreendo. Então, se eu dou, deixa a minha esposa valeu, carente, valeu. Rapaz. o mendigo dá atenção para ela, de repente, eu não estou nem dizendo que o caso que aconteceu, que foi famoso, né? Foi isso, entendeu? Estou usando aqui. Estou nem dizendo que foi isso, eu não conheço a história do casal. Pode ter sido, Parece que a também. pessoa tem um problema, você acha que tem um problema, né? Mas quantas e quantas pessoas estão aí carentes? E, por exemplo, em relação a casamento, né? Se você não pode... se sua esposa não pode falar de você para você, com quem ela fala de você? Forte O isso aí. diabo, nosso adversário, pode preparar alguém para dar atenção a ela no seu lugar. O senhor tá falando colocando isso aí, me veio na minha mente agora uma história que eu já ministrei sobre isso e na época criou uma confusão tão grande, rapaz. Eu sempre arranjo confusão onde eu passo. Eu falei do relacionamento entre Batseba e Davi. Que todo mundo olha para Davi e vê Davi um grande safado na história, né? Só que essa mulher era muito carente. O texto diz isso, a história diz isso. Que Urias passava um tempo na batalha, né? E ele rejeitava a mulher. Aí achou Davi que era bonitão, era rei, brabo. Famosão? E aí, pastor, o que o senhor diz dessa história aí? A gente levando para esse lado, será que essa mulher também não era carente? Emocionalmente falando? Eu tomo muito cuidado em fazer algumas afirmações sobre personagens bíblicos que nós não temos tantos detalhes, né? Acho que talvez possa dizer que sim, porque o marido ficava viajando muito, ficava muito tempo fora, entendeu? Pode ser. Então, parece que Davi era um cara atraente fisicamente também. Era igual o Marquinho. Bonitão. Bonitão. Pois é, Só não usava óculos. Bonitão. Louro, Jogador. Pernas grossas? Era. Então é o seguinte, eu não sei, mas pode ser. Não. Pode ser. Entendeu? Porque a gente nunca Tava vê vendo por esse lado, né? Assim, olha assim, caramba, por esse lado aqui, pode ser. Eu estava vendo o filme de Davi, né? Um filme produzido por Hollywood, filme muito antigo. Eu esqueci o nome do ator que fez, mas um ator muito conhecido, muito antigo também. E aí ele começou a olhar para ela e depois ele a chamou e ela dizia o seguinte: eu sabia que você estava sempre aqui a essa hora e eu vinha tomar banho a essa hora, que você sabia que você olhava na varanda, estava na varanda. Queima ela. Então, essa coisa ser carente, então de afirmar que é isso daí, é igual as pessoas dizem, Elias teve depressão. Onde está escrito que Elias teve depressão? As pessoas afirmam isso daí. Mas porque ele experimentou uma tristeza. Tem que saber diferenciar. Tristeza, o cara, de repente, perdeu. Ele teve que fugir, teve que abandonar o seu espaço, teve que abandonar o seu local, a sua casa. Caminhou, parece que o dia inteiro no deserto. Irmão, tu perde a tua força. Raciocínio já não funciona direito. Estava a mulher tentando matar ele. Ele enfrentou 400... matou 400 sacerdotes lá profetas lá de Baal e fugiu de uma mulher. Fugiu de uma mulher que tinha poder para poder matá-lo. Não era qualquer uma. Não era qualquer uma. Desgraçada lá da Jezabel, mas ele falou, melhor eu tenho juízo, vou fugir, vou me mandar daqui, senão vão me matar. Então, é uma pressão muito grande. E olha o seguinte, imagina o desgaste que foi aquela luta com os profetas de Baal. E teve, se eu não me engano, acho que foram 850 profetas. Foram 450 de Baal e 400 de Azera. É isso aí. Então, imagina, 850 pessoas. E só ele ali. Só ele. Então, a pressão sobre ele não era Jesus. E mesmo Jesus, o lado humano de Jesus sofreu muito também. Como que um profeta, a gente olha assim, um cara Superman. Não era. É um ser humano. Um ser humano que experimenta angústia e tudo. Entendeu? Então, os personagens bíblicos, se você estudar um pouco mais sobre eles, eu ainda quero produzir um livro voltado para isso, né? Sobre as questões emocionais dos personagens bíblicos, entendeu? Tem pano perceber pra manga aí, tem pano pra manga aí. Tem pano pra manga. Sim, que são seres humanos normais. Engraçado que o pastor falou uma coisa sobre Elias, que lá no livro de Tiago, né? Lá no final do livro de Tiago, fala que
sobre as fraquezas de Elias, né? Ele fazia, ele orava, chovia, orava e parava de chover, mas ele tinha as mesmas fraquezas que a gente. Ser humano. Tem uma frase do Viktor Frankl, nesse livro Em Busca de Sentido, que ele diz o seguinte: é normal, em uma situação anormal, a pessoa agir de maneira anormal. Anormal, é. Então você age normalmente. Acontece uma situação anormal, o normal é você agir de acordo com a situação anormal. A pessoa é crente, um crente retilíneo, a fé é tranquila, tem uma perda, meu irmão, ele vai ser abalado. Cada ação é uma reação, né? Então, ninguém é igual, exatamente. Sabe? Então, isso que eu falo da gente aprender a respeitar, né, as pessoas nos seus momentos, entendeu? Então, temos esses momentos, assim, essas diferenças. Então, você perde uma pessoa querida e você entra num desespero. O crente não fica desesperado. Onde que existe ordem para isso? O apóstolo Paulo, ele não ficou desesperado, o problema dele. Entendeu? Não tem ordem bíblica para você não ficar desesperado. Pessoal... É igual Filipenses 4. Alegrai-vos no Senhor. Um tempo atrás eu ouvi um pastor psicólogo dizendo o seguinte: é uma ordem coisa nenhuma. Como é que alguém pode chegar e dizer, fique alegre, e você estando verdadeiramente triste? E o texto de Eclesiastes 3, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear. Olha o desequilíbrio, quando você está no tempo de um choro e você se obriga a rir, porque tem uma mensagem mentirosa que a gente ouviu desde cedo, passado por um corinho que a gente canta desde que é criança na igreja, e continuam cantando ainda, que o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso é uma verdade? Não. Isso é mentira. Então, isso é um desrespeito à própria palavra, que é tempo de chorar. Então, onde é que está o desequilíbrio? Estou no tempo de chorar, eu me obrigo a rir, porque o crente tem que estar sempre rindo, mesmo quando não dá. Forte. Marcos, Perfeito. Fala, meu amigo. vamos pedir pra galera se inscrever, Marcos? É verdade. verdade. Escreve aí, galera. Em nome de Jesus. Marco, dia 2 agora de março, fazemos indo pro segundo mês completo. E tá quase chegando a 1000, cara. Falta 1000. Pessoal, Vamos conseguir, lá. vamos. Bom, nosso pastor João chegou a 10 mil hoje, a gente vai chegar a 1000. Não, Vai, vamos vai. nessa vibe aí. Não é não? É isso aí. Cheguei a 10 mil no Instagram. Entendeu? No Instagram. No meu canal do YouTube é Saúde Emocional e Vida Cristã. Mas dá uma olhadinha lá para saber se é o meu mesmo, tá? Minha cara lá, Paulo César Pereira. Porque tem outro aí com esse nome também. Não sei se pode ter o meu nome, mas sei lá. Igualzinho não, eles travam, mas pode ter alguma vírgula diferente que passa, entendeu? Tá. Então, o meu lá, Saúde Emocional e Mas, Vida Cristã. pastorzão, a gente vai colocar o seu, me manda o link, eu vou colocar na descrição o seu, pra galera seguir lá também. Maravilha. Tá bom? Vamos colocar tudo lá, pô. Tudo na descrição. Galera, então, vou esperar 3 segundos pra você agora se inscrever, vai. Escreve aí, povo. Foi. Vamos. Fala aí, pastorzão. Muito bom esse papo. Muito bom. Gostei muito né? do nosso amigo aí, pastor. Vai vir outras vezes, né? Com certeza vai Quem vir sabe outras lançar vezes. o terceiro livro aqui. Eita. Ele não quis dar spoiler do nome. Não quer não. Mas lá Ele no futebol, quando lançarem nas costas dele, eu vou falar, fala o nome do livro aí. Fala senão eu o não vou- nome. Não vou. Isso aí. Não, mas eu nem defini o nome exatamente. Tô brincando. Eu não defini o nome mesmo, não. Eu tenho certeza que vai ser bom. Vai Isso ser é que bom. importa. Está quase pronto mesmo e tá vendo? Isso é uma das consequências da pandemia. Foi em 2020, tá? Só que a pandemia ela não me deixou sequelas físicas mesmo, né? Não fiquei com só talvez perda de massa muscular, mas a gente vai, né? Equilibrando, né? Equilibrando, é. trabalhando isso aí. E a respiração Mas, voltou. Sim, a respiração. Deixa ele tentar correr acima de mim. Irmão, Olha. isso não é lateral submarino, não. O que é lateral submarino? Ele É o reflexo, vai no fundo e não volta. Esse Uma não é vez não. eu estava marcando o seu irmão lá e ele saiu correndo atrás dele e ele não aguentou, não. Ele- Pô, o Nery também tá com a Tá pancinha. pesadinho, tá pesadinho. Tá pecando, né? Ele tá pecando, covardia, tá né? possudo. Pastor, eu queria te agradecer aí pela vinda. Muito obrigado aí. Considerações finais aí. Vou pedir pro senhor falar dos livros, falar dos seus cursos, tá bom? Mas antes eu vou falar aqui com o meu amigo Naldinho da Bahia. Fala aí, Naldinho. Considerações finais que eu vou deixar o nosso pastor. Posso falar pra amanhã? Manhinha. E os 82 irmãos que tu tem, 82 irmãos. Manhã. Estamos chegando no final de mais um podcast. Não chore, mãe. Não chore, manhã, que a semana que vem tem mais, tá? Nós estaremos aqui gravando com outra pessoa
de excelência, igual o nosso pastorzão aqui, que nos deu uma aula tremenda sobre, né, mente humana. Verdade. Mente humana. E você aí que assistiu, né, e você que vai assistir, gente, se inscreva no canal. Isso aí. Nós sabemos que aqui 80% das pessoas que veem os nossos vídeos aqui do podcast não é inscrito no canal. E qual é a nossa missão? A nossa missão é levar ensinamentos como esse que nós aprendemos aqui, cara, aos 4 cantos do mundo. Nesse momento pode ter alguém com depressão ou querendo entrar num estágio de depressão e ouve esse homem falar, meu irmão, imagina, e caramba, eu posso superar a depressão. Então, meu amigo, minha amiga, vai lá, se inscreva no canal, compartilhe e nos ajude nessa grande missão, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu queria agradecer em nome da nossa equipe aí, tá? Muito enriquecedora a sua vinda. Porta está aberta. Eu Sempre. quero que o senhor fique à vontade aí para falar para o nosso público aí, os seus Falar cursos, dos seus cursos. livros, tá bom? Se me permite aqui, então, o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, como lidar com a depressão, a ansiedade, como falar o que pensa e sente sem ofender a outra pessoa, como desenvolver a inteligência emocional, como eliminar o falso medo e a falsa culpa, como entender a doença e a cura como processos. Então, a gente vai ver sobre eliminar raiva e mágoas, lidar com as doenças da alma, consolar e encorajar pelo aconselhamento, falar o que pensa e sente sem ofender, desenvolver domínio próprio, tudo isso no curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Aonde esses cursos vão acontecer? Então, são 12 turmas preparadas agora. 11 presenciais e uma online. A online já vai ser a 11ª. A online começa no dia 5 de maio, às sextas-feiras, à noite, das 19 às 21h30. As aulas são quinzenais. As outras, dia 7, terça-feira, Igreja Batista Campo dos Afonsos, Marechal Hermes. Dia 9, quinta-feira, Primeira Igreja Batista de Caxias, à tarde. Eu estou lá há 17 anos, todo semestre. Poxa. Bacana. À noite, na Igreja Evangélica Congregacional do Parque Fluminense, lá perto da Feoduque, em Caxias. Segunda-feira, dia 13, Primeira Igreja Batista de Madureira. Terça-feira, dia 14, no Recreio, Missão Nazareno do Recreio. Dia 15, Primeira Igreja Batista em Curicica. Dia 16, à tarde, Primeira Igreja Batista de Nilópolis. À noite, Igreja Batista Fonte Carioca, na Venda Velha, São João de Meriti, próximo ao cemitério. Sexta-feira, dia 17, aqui em Sepetiba, Igreja Batista Central de Sepetiba, às sextas-feiras. Dia 22, lá na igreja do nosso amigo, o pastor Carlos Henrique, metodista de Edson Passos, Mesquita. E, novamente, dia 5 de maio, online, ao vivo. Então, você tem várias opções e eu falo sem prepotência. Você não sai do curso do jeito que você entrar nele. Amém. Eu creio. Então, se me permite, eu Fica à posso vontade. deixar meu WhatsApp? Fi- Pode entrar. Pastor, o pessoal pode entrar? Pode, o WhatsApp está aqui. São 20 mil prospectos que eu coloco e o WhatsApp está direto aí. É o 21, caso Rio de Janeiro, 988601194. Top, Tá. galera. E o Instagram, @PR Paulo César Pereira. @PR Paulo César Pereira. Esse é o perfil principal que eu uso. E tem o outro também, que é o @Paulo César Psicólogo. Top. A gente vai disponibilizar todos esses arrobas, o zap dele aí na descrição do vídeo. Valeu? Ok, deixa comigo. Valeu, Big Boys. Big Boys que é o nosso querido Franklin. Frank Flix. Pastorzão, mais uma vez, obrigado. Deus te Obrigado, abençoe pastor. nesse projeto aí da sua vida aí. Prospere. As portas estão abertas aí. Sempre que o senhor quiser vir aí falar de Deus, de psicologia, de futebol, né? Que a gente joga muita bola. A gente joga muita bola. Fica Meu à vontade, Deus. tá? A porta tá aberta pro senhor. Muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe aí. Deus abençoe, meu pastor. Galera, muito obrigado aí mais uma vez aí. Mas chegamos ao final de mais um podcast. E um beijo no coração. Deus abençoe a casa de vocês, Deus a vida de abençoe, meus vocês. queridos. Um beijão, galera. Fica com Deus.